Bom, vamos iniciar aqui a análise técnica do dia 23/5, às 9h37. Está acontecendo com o mercado cripto. E aí, antes de entender o que está acontecendo com o mercado cripto, é importante entender o que está acontecendo com a dominância, certo? Então, vou clicar aqui, começar pela análise macro, tá? E aí, o que a gente tem aqui? Na verdade, a gente tem uma região onde o preço trabalhou, na verdade, uma região onde a dominância trabalhou, que foi aqui do 73% até os 57%, antes dela cair. Toda queda de dominância do Bitcoin significa em dinheiro injetado nas altcoins. Então, isso aqui provavelmente foi agressivo, essa queda aqui de 62% até 40%. Ou seja, 20% na queda de dominância do Bitcoin é 20% do market cap do Bitcoin indo para as altcoins. Então, o market cap do Bitcoin é gigantesco. O dinheiro que vai, o pouco que vai, já é muito para as altcoins, já valoriza bastante as altcoins. Então, aqui eu puxei um VRVP, um volume profile, para identificar onde é que foi a maior região de volume. E aí, com esse volume profile, a gente consegue identificar que foi aqui nessa faixa aqui. Então, naturalmente, essa faixa é a resistência. Quando o preço bate aqui, naturalmente ele tende a estar dificuldade de passar. Muitas vezes ele nem passa. Ele bate aqui e cai. E aí depois a gente vai ver como é que ele está chegando lá para fazer uma análise, se ele vai passar ou não. Tá? Mas aqui a POC é a maior região de volume. E quando a gente puxa aqui, a POC bate exatamente onde ele reagiu. Então quando a gente dá um zoom aqui, consegue ver que exatamente na POC houve essa troca de capital do Bitcoin para as altcoins. Rápido, tá vendo? Aqui você consegue identificar que foi uma queda vertical, um ângulo muito íngreme, e a volta para esse teste é mais suave, é mais arrastada. Então isso aqui é um sinal de fraqueza, é um sinal que essa região aqui é mais forte do que essa. Então naturalmente, quando ele vem arrastado, ele vem testar essa região, uma probabilidade dele bater e voltar. E aí o que significa isso? Essa queda aqui significa a transferência de dinheiro do Bitcoin para as altcoins. E aí pode correr uma mini alt-season, não dá para cravar qual é o período, mas dá para cravar que vai acontecer, tá? Dá para cravar que vai acontecer. Outra coisa que a gente pode ver aqui é como o preço está chegando. Então o preço está subindo aqui no formato que parece de uma cunha ascendente. Se eu puxar, você vê que dá uma cunha, tá vendo? Como ele sobe em formato de cunha. Geralmente rompe para baixo. E aí a cereja no topo do bolo é o volume divergente. Então quando ele sobe com volume divergente, significa que ele está perdendo impulso. Para ele romper alguma resistência, ele precisa estar com volume crescente, geralmente, ou pelo menos com volume constante. Aqui é a perda de interesse por valores mais altos.
Se der um zoom aqui no RSI, vamos ver como é que ele está se comportando. A gente também tem uma divergência de RSI, que costuma antecipar muita reversão. Então, são sinais de exaustão dessa alta na dominância. E para quem quer investir em altcoin, é um ótimo sinal, porque a gente está num ponto onde as altcoins não valorizaram, estão com market cap bem abaixo do que o Bitcoin valorizou, e a dominância indicando esse padrãozinho pode ser o início de uma queda. Agora vamos dar um zoom aqui para ver como é que está se comportando mais no curto prazo. Aquele era o tempo gráfico semanal. Agora a gente vem aqui pro. Então, se você olhar, ele já rompeu a cunha, tá vendo? Ele testou o rompimento e ele rejeitou. Aqui a gente teve uma região de preço que trabalhou, também eu puxei uma VRVP. Essa queda aqui, muito forte, dá para puxar uma FIBO. Geralmente o preço depois de um movimento muito forte ele volta para testar a região de FIBO. Então ele veio até mais ou menos aqui na POC. Não seria nada normal ele voltar até aqui em cima para testar. Vamos ver como é que vai se comportar, mas a princípio ele já rejeitou nessa primeira região. Um pouco acima do 61.8 até o 78,6. Que o pessoal costuma chamar essa região aqui de Golden Zone. É onde o institucional trabalha. Então se ele quer vender, ele vai vender aqui. Se ele quer comprar, depois de uma alta, ele vai comprar quando o preço retrair aqui. Então nesse caso o preço caiu, ele retraiu até aqui, né? É onde o institucional vai trabalhar para vender. Tá? E a gente teve uma reação, e agora o preço está trabalhando, o dominante está trabalhando aqui para uma possível continuidade de queda. Ele já fez o choque, ó, já, que era um fundo ascendente, ele quebrou vários fundos ascendentes, então isso indica fraqueza. E agora ele só precisa continuar a baixa dele, para a gente provavelmente ter uma mini altcisa. Se ele bate aqui e continua, faz esse pivô, já é bastante dinheiro que entra nas altcoins. E aí, falando de altcoin, a gente tem algumas interessantes aqui. Eu já tinha feito um estudo ano passado que eu pegava diversas classificações, diversas avaliações e classifiquei de acordo com diversos critérios as melhores altcoins para investir. E aí eu montei minha carteira e dessa carteira eu comecei a olhar quais estavam mais descontadas, digamos assim. Porque muitas já estavam com um valor bem alto. E aí a LDO, que é uma moeda interessantíssima, se você puxar o gráfico dela, ela está bem barata. Desde o impulso dela até o topo do movimento. E essa aqui é a Golden Zone, a região onde o institucional trabalha. A região, no caso, trabalha compras. Tá vendo? Vou botar de. Botar de... Então aqui ele trabalha compras. O preço ficou sustentando aqui, gerando bastante liquidez acima desse ponto. Ele veio, capturou toda essa liquidez, entrou na Golden Zone, o institucional comprou. E agora o que a gente está vendo é o preço voltando para testar a região da Golden Zone e rejeitando. Tá? Então ela está num ótimo ponto de compra. Não dá para dizer até onde ela vai. Mas se o dinheiro fluir do Bitcoin, como tem grande chance, e vier para as altcoins,
Essa é uma das criptos que está mais descontada, onde você pode ver um movimento de preço até aqui para testar aonde foi a última queda. Então, de repente, aqui é uma região já interessante para realizar um pouco, mas como o mercado cripto é bem imprevisível, realiza uma parte aqui e deixa um pouco caso ele continue a subir e eventualmente até rompa esse topo. Então, se você compra aqui e realiza aqui, pronto, já multiplicou por 2 seu capital, 100% de lucro. Um swing trade, aí, um position trade interessante. Tem alavancagem, só compra spot. Tá? Então agora a gente vai dar um zoom maiorzinho aqui, vamos ver como é que ele está se comportando nessa região. Bom, o volume está constante, ele já testou aqui uma vez, depois da alta, ele rejeitou, ele subiu, ele fez o choque aqui, quebrou o topinho anterior da queda, então ele faz assim, ó, 1, 2, 3 e quebra topo, isso aqui é sinal de fraqueza da baixa e possível reversão para alta. Então ele volta aqui para testar e e aí agora vamos ver aqui um pouco mais detalhado como é que ele está se comportando. Vou botar de outra cor, certo? Vou fazer aqui e depois eu troco. Então agora aqui nessa subida a gente tem um movimento de é um movimento clássico de criação de ponto de interesse. 1, 2, 3. Ele quebra para baixo, ele captura a liquidez desse fundo, ele volta a subir, tá? Então aqui, quando ele tem esse padrãozinho, ele forma um ponto de interesse nessa região aqui. Deixa eu até trocar a cor dessa seta. Pode. Que tem uma região de interesse região de interesse. E quando o preço volta nessa região, ele tem grande chance de subir. Então é o que o preço está fazendo aqui agora. Tá, vou botar depois de live. O preço está voltando nessa região. E aqui tem um trade de curto prazo, um scalp, digamos assim. E de repente pode ter sido carregado para frente. Então, aqui tem esse stop. Vou botar um pouquinho mais abaixo só para dar uma forma. E aí, no mínimo, 3 para 1. Vou carregar esse trade aqui até o 1, se quiser. O mínimo. Se quiser, pode carregar mais. Aí você realiza um pouco aqui em 1. Depois fazer um trade muito bom, que você junta um cenário macro com um cenário micro. Então você consegue surfar um bom movimento aqui e alavancado já para esse trade. Bom,
Então, o vídeo de hoje foi para mostrar esse cenário que pode acontecer e pode gerar um lucro aí pra galera. Beleza? Em resumo é isso.